Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de aulas e pregações da professora Cássia. Você que ainda não é inscrito aí no meu canal, se inscreva. Você que ainda não curtiu essa publicação, curta e compartilhe com os seus colegas, tudo bem? Nós vamos hoje falar a respeito de um carinha que é muito importante na nossa vida e que alguns nem sequer o conhecem, ok? A palavra de hoje é sobre o Espírito Santo. Essa aí é a 7ª aula da Escola de Líderes lá do meu ministério, Ministério com uma Missão. E você, querido aluno que está assistindo essa aula como conteúdo da nossa Escola de Líderes, anote, ok? Anote aí logo para a gente começar a respeito de Espírito Santo, nós vamos falar hoje. Você vai anotar João 14:26, que é o texto da nossa referência. Anote aí, João 14:26. Vamos falar sobre esse cara importante que é a terceira pessoa da Trindade. Terceira pessoa, mas não a última pessoa da Trindade. Nós não estamos falando de hierarquia. Não existe primeiro, segundo e terceiro lugar na Trindade. Todos são um, ok? E aí a gente vai entender que são 3 em 1, nós estamos falando que é um Deus trino, existe um Deus trino, nosso Deus é um Deus trino, um Deus composto de 3 partes, ok? Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Por que que nós vamos estudar, gente, o Espírito Santo e não Deus Pai ou Deus Filho? Por que que nós vamos estudar? Bem, nós vamos estudar justamente porque é o que nós temos mais próximo de Deus na nossa vida. É aquele que Deus deixou pra gente de intercessor, aquele que Deus deixou pra gente de conselheiro e a quem a gente deve honrar. Só que, às vezes, a gente acaba menosprezando esse Espírito Santo. Então, a fim de conhecer melhor ele, é que essa aula ela existe, ok? Porque é muito fácil a gente falar de um Deus, né, Criador dos céus e da terra. É muito fácil a gente falar de Jesus, né, aquele que veio em forma de homem e que mostrou como o homem deve viver, né, o Jesus que é a própria expressão da palavra de Deus. Mas quem é o Espírito Santo? Quem é aquele que pairava sobre a face das águas? Quem é aquele que Deus fala e rapidamente ele executa? Quem é o Espírito Santo? Seria apenas um servo do Senhor? Seria apenas um Deus menor que o Senhor? Seria apenas a terceira parte da Trindade? Não, gente, nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando de Deus Espírito, de Deus que habita entre os homens. E nos homens nós estamos falando do Espírito Santo. Eu trouxe aqui, para a gente começar, lógico, o texto, né, de João 14:26, mas antes da gente ler esse texto e começar a conhecer mais a respeito do Espírito Santo, a gente vai recomendar alguns livros para vocês sobre o Espírito Santo. Bem, o primeiro livro, que está bem velhinho já aqui, mas que é muito bom, é o Bom Dia Espírito Santo. Esse livro ele é excelente para você conhecer a pessoa do Espírito Santo de Deus, ok? Ele é um livreto cujo autor é Benny Hinn, né? E foi feito mais de 1 milhão de cópias desse livro, porque ele realmente é um livro muito bom e é um livro fácil de ler, gente. Então, recomendável para você. Compre, ele é bem baratinho, ok? E vai ajudar a edificar a sua vida. Outro livro também é Bem-vindo Espírito Santo, do mesmo autor. Você, meu aluno, que quer aprender mais sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus, tá aqui. Esses livros são excelentes. Amém? São livretos, são livros pequenos do Benny Hinn e que vão ajudar muito a edificar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Outro livro que é bem mais popular e que você pode também aprender a respeito do Espírito Santo é A Cabana. Gente, A Cabana é um livro maravilhoso, né? Ali Deus, na Trindade, ele se revela de uma maneira maravilhosa, né? Em papai, como aquela senhora negra. Você que assistiu o filme, né? Alguns não leram o livro, mas você que assistiu o filme já deve saber do que eu tô falando, né? Falando da Sarayu, tô falando ali de Jesus. É muito melhor porque o livro, ele te dá um encantamento muito mais gostoso
do que o próprio filme, ok? Então é recomendável para você A Cabana. Mas você que leu A Cabana, que assistiu o filme e acha que ainda tá pouco, que quer conhecer mais, né? Quer entrar mais ali no ramo da teologia, eu também recomendo outros 2 livros teológicos, tá? Que analisam A Cabana, que é esse aqui, Encontre Deus na Cabana, e esse outro que eu estou terminando de ler, De Volta à Cabana. Esse aqui é maravilhoso, gente. E analisa um Deus unitário, analisa o Deus enquanto relacionamento. Ele fala nesse livro aqui, e a gente faz com que a gente entenda muito melhor esse Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Porque diz que os 3 são um. E que os 3, eles são indivisíveis. Tudo que um sente, o outro sente, né? A gente sempre pensa muito em Jesus, que veio, sofreu, morreu pelos nossos pecados, mas a gente se esquece que ali estava também Deus Pai e também o Espírito Santo de Deus, ok? Mas quem é esse Espírito Santo de Deus? Aí a gente vai ler a passagem de João 14, 26, e fala bem assim: mas o Espírito Santo, que Deus Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas que vocês estão ouvindo. Perdão, voltando. Diz assim, meio ceguinha, vou ler direito agora. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a como o mundo dá. Não se turbe o seu coração, nem tenha medo. Então, olha só. Aqui são palavras de Jesus e ele está dizendo que ele vai mandar quem? O Espírito Santo de Deus. Ou seja, o seu próprio Espírito para estar conosco como conselheiro. Gente, a primeira virtude, característica do Espírito Santo nesse texto aqui é o conselheiro, né? Mas, para a gente entender bem mais didaticamente a questão do Espírito Santo, é bom que a gente entenda o seguinte: o Espírito Santo é Deus que habita no homem, né? Lembra que nós somos templo do Espírito Santo? Então o Espírito Santo é Deus que habita no homem. Nós não conhecemos Deus Pai e Jesus se nós não formos morada do Espírito Santo de Deus. Nós não vamos ser próximos de Jesus e de Deus se nós não formos próximos do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o próprio Deus na terra. Então, os 3, eles são um e eles se relacionam entre si. E automaticamente, se eu sou o templo de um, eu sou o templo de todos, porque todos são um. Tudo bem? Tem gente que não acredita nessa teologia da trindade, de Deus trino, né? Mas a gente acredita, porque senão o batismo não teria sentido. Por que teria que se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo se não tivesse um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo? Não 3 deuses, mas um Deus em 3 partes, né? Tripartido, com diferentes funções. Nós estamos falando então de um Deus que exerce funções distintas, mas que é a mesma pessoa, né? Deus, olha lá na criação, se a gente for analisar. Aí nós temos a pessoa de Deus, e ele fala, e o Espírito Santo está ali. Onde que está Jesus, né? Está na própria palavra de Deus, quando ele diz, haja luz. Essa palavra de Deus é Jesus. E o Espírito Santo é que faz ali acontecer coisa. Disse Deus, haja luz. Aí, o Espírito Santo, através da palavra de Deus, que é Jesus, fez acontecer. Então, quando ele vai fazer o homem mesmo ali no Velho Testamento, no início, né? O próprio Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ora, com quem que ele está falando? Com Deus Filho e o Espírito Santo. Logo, a Trindade, ela está de início ao fim da Bíblia. Logo, a Trindade, ela é real. Nós devemos acreditar. Só que nós aqui na Escola de Líderes, aqui no nosso canal, nós estamos estudando
principalmente a respeito desse Deus que a gente tende a colocar em terceiro lugar de importância, como se fosse um grau de importância. O primeiro é Deus Pai, o segundo, Deus Filho, o terceiro e o último, não, gente, não deve ser assim. Esses livros que eu mostrei para vocês e a própria Bíblia, ela ensina que o Espírito Santo é uma pessoa. Se o Espírito Santo é uma pessoa, ele fala, ele ensina, ele testemunha, ele nos guia, cara. Ele faz tudo que Deus faz e tem todas as características que Deus tem. O mesmo Deus que é onipresente, onipotente, né, onisciente, é o próprio Espírito Santo. Ele é a mesma pessoa de Deus Pai e Deus Filho, gente. Só que a gente tem a tendência a deixá-lo de lado, a não se relacionar com ele. A gente até fala, eu sou templo do Espírito Santo de Deus. É como se fosse só um espíritozinho. Não, gente. Ele é aquele que está na terra. É aquele que Jesus, aí mesmo em João 14:26 fala. Ele deixou o seu Espírito, o Espírito Santo, para estar aqui como nosso conselheiro. E ele tem todas as virtudes do conselheiro. Ele fala, ele ensina, ele corrige, ele disciplina. O Espírito Santo, ele se entristece, ele se apaga, gente. O Espírito Santo, ele não é mal educado, ele fica só ali te instruindo. E às vezes quando você deixa de lado, ele só se silencia. Mas continua aí, né? Continua dentro da gente. Mesmo quando a gente está em pecado, a gente às vezes está em pecado e a gente diz, meu Deus, me perdoa. Mas a gente não está nem aí para a pessoa do Espírito Santo, que é aquele que nós temos mais próximo de Deus, né? Que é aquela virtude, aquela pessoa de Deus que está mais presente da gente, dentro de nós. Né? O Espírito Santo, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus para o deserto para ser tentado. Eu não penso que Jesus estivesse passando necessidade no deserto. Eu penso que ele era uma escola do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus e ele nos ama, ele nos conduz, ele nos ensina, e às vezes no deserto da vida. Mas ele não nos abandona. Nós é que abandonamos esse Espírito Santo. E aí a gente entra na concepção ali do Jardim do Éden e a gente pensa o seguinte, esse autor aqui de Volta à Cabana, que é dá os méritos dele, é o Baxter Krieger, ele fala exatamente disso. Ele diz que a nossa percepção de Deus está muito relacionada ao relacionamento que nós temos com ele. Se nós temos um relacionamento muito próximo de Deus, nós sentimos o Espírito Santo muito latente dentro de nós. A gente sente esse fogo consumidor, esse Deus dentro do homem. A gente sente a presença desse Espírito Santo de Deus. Não é o Espírito Santo de Deus que sai da gente quando a gente é convertido. Somos nós que nos distanciamos desse Espírito, dessa presença. E a nossa percepção de Deus, ela está muito relacionada ao nosso relacionamento, o que nós mantemos com Deus. É possível alguém que só crê em Jesus, é possível que alguém só crê em Deus. Por quê? Porque não tem relacionamento. A partir do momento que tem relacionamento e tem intimidade com esse Deus trino, ele vai saber que esse Deus, ele é tripartido, que esse Deus tem 3 partes, mas todos constituem uma só pessoa. Eu sempre explico aí na Escola de Líderes, de uma maneira bem didática, bem prática, a vocês, que é como se Deus fosse o homem. O homem, ele é constituído de espírito, alma e corpo. Logo, Deus é Deus, Pai, Espírito e o próprio Jesus. Então, eles são 3 que constituem uma só pessoa. Logo, semelhantemente ao homem, ok? Então, o Espírito Santo é aquele que tem a atuação específica dentro de nós, dentro da igreja do Senhor. É Ele que dá os talentos, né? É Ele quem distribui os dons, quem distribui os seus próprios frutos como presente dele à igreja. É Ele, gente, que designa uns para serem pastores, uns para serem apóstolos, outros para serem
profetas, evangelistas, ele que designa os servos, ele que designa os administradores, ele que distribui o dom de língua, o dom de interpretação de sonhos, é o Espírito Santo que atua inerentemente na terra. Lembra? Por várias vezes na Bíblia, ali no Novo Testamento, fala que Jesus está ao lado da destra de Deus Pai. Quem está na terra é o Espírito daquele cara que está lá de cima. É o Espírito deles, mas ou seja, é eles que estão aqui conosco, na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso intercessor, é o nosso ajudador, o nosso consolador, né? Ele não é apenas uma energia, ele não é apenas, um negócio cósmico. Ele é uma pessoa. Ele é um ser que habita dentro de nós desde que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. É Ele que opera em nós os milagres, os prodígios, sinais e maravilhas. É Ele que nos usa para sermos instrumentos do seu agindo sobre essa terra. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vejam bem, né? Eu espero que a concepção de vocês do Espírito Santo agora tenha mudado. O Espírito Santo não na hierarquia, ele não é o último. Não existe hierarquia de Deus. Existe um Deus trino, um Deus tripartido. O Deus que está nessa terra é a pessoa do Espírito Santo, que é a mesma pessoa de Deus e a mesma pessoa de Jesus. Só que existem funções distintas, né? Aí na nossa igreja, o pastor costuma muito dizer, o pastor Benedito Castro, ele costuma muito dizer que dentro da Trindade, o Espírito Santo ele funciona como uma espécie de mãe. Nós temos ali a figura de Deus como pai mesmo, o Espírito Santo como uma figura de mãe, né? Aquela que consola, aquela que ajuda, aquela que intercede com gemidos inexprimíveis. E temos a pessoa de Jesus, que estava sobre a terra, que é o Filho, né? E aí constitui uma família, um elo perfeito, né? Isso o nosso pastor fala aí na nossa igreja, aí na igreja MCM em Manaus. E dentro da Bíblia, a gente pode encontrar esse Espírito Santo como várias formas, né? Ele tem vários símbolos ali. Simbologia bíblica, se você for analisar, o Espírito Santo ele aparece de várias formas. Ele é água, né? Por isso que nós batizamos na água. Ele é fogo consumidor. Ele é um vento, né? Tempestuoso. Ele é o próprio óleo, né? Quando se unge a cabeça de Davi e o Espírito Santo se apodera ali dele. Ele é a pomba que desce sobre Jesus. Ele é o vinho, gente, de alegria. Ele é o selo de Apocalipse. Gente, Efésios. Gente, o Espírito Santo é Deus conosco. O Espírito Santo é Deus em nós. O Espírito Santo é a parte mais próxima que nós temos de Deus, né? E esses livros que eu citei para vocês aqui, eles falam muito sobre isso, né? E o Espírito Santo ele sempre nos dá presente quando nós somos convertidos. Ele nos dá os seus frutos, que está ali em Gálatas 5. Que foi feito um trabalho também na escola de líderes sobre esses frutos e sobre esses dons, né? Os dons espirituais que nós temos aí. Temos vários dons espirituais, mas frutos nós temos apenas 9, que está lá em Gálatas 5, né? O amor, a paz, a alegria, a mansidão, a longanimidade, a benignidade, gente, o domínio próprio. Tá tudo lá em Gálatas 5. Tudo isso são características do Espírito Santo. Que quando o homem convertido tem relacionamento com esse Espírito Santo, ele acaba desenvolvendo essas características inerentes dele no próprio homem, né? Os dons, né, por outro lado, são para edificar a igreja. São habilidades, capacidades que esse Espírito Santo dá a cada homem para exercer a sua função no ministério e para edificar esse corpo chamado igreja. Tudo bem? Então, Espírito Santo de Deus é o próprio Deus sobre essa terra. Ok? Nós estudamos sobre ele, que é para ficar bem claro que ele não é
insignificante. Ele é tão importante quanto Deus Pai e Deus Filho, porque ele é o próprio Deus no homem. Tudo bem? Então, a gente fica por aqui. Quero que você deixe aí o seu comentário sobre essa aula, o seu feedback, né? Deixar também o seu like, também compartilhar esse vídeo com outras pessoas e estudar bastante a respeito do Espírito Santo através desses livros que eu passei para vocês. Mas não esqueça, de todos os livros, o mais importante é a Bíblia. Medite. Medite. E se você ainda não se inscreveu no canal, tamo aí. Até breve. Tchau. Até a próxima aula. Tchau, gente.